vivi aqui por 10 anos e foi um período, de fato, muito gratificante, onde eu pude colaborar com o esforço aqui de todos nós para um crescimento sustentado da economia brasileira. Muito bem. O cenário internacional, de fato, hoje está, como é conhecido por todos, bastante incerto, e esse nível de incerteza, na realidade, tem aumentado. Né? Por quê? Começa, evidentemente, na maior economia do mundo, agora, com um presidente agressivo e que está numa linha de confrontação com outras regiões do mundo, primeiro por os vizinhos e agora com a Europa. Mas tem algo que é novo em relação ao Trump nos últimos dias, que diferencia muito o Trump atual do Trump do primeiro mandato dele. O Dow Jones, né, o índice das ações no mercado acionário americano, caiu. E que foi um movimento contrário ao que aconteceu no primeiro mandato dele. Por quê? Porque, claramente, ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com o mercado acionário americano ou com as perspectivas da economia americana sobre esse aspecto. Né? Por quê? Porque o foco dele, é muito importante isso, é a restauração do emprego, principalmente do emprego industrial, né? Os chamados blue-collar workers, que é uma tentativa de reverter um pouco o curso da economia global. Por quê? É normal que as economias vão evoluindo. Os Estados Unidos já foram, por exemplo, o grande centro da indústria automobilística, da indústria pesada. Foi substituído esse mercado, foi preenchido inicialmente pelo Japão e agora estendendo mais para diversos produtos de consumo, a China. Por outro lado, não é? O desemprego americano está muito baixo. Por quê? Não é? Onde é que está o mistério aqui se existe essa substituição? Muito simples, porque houve um crescimento enorme da economia no sentido de avanço das empresas voltadas à tecnologia. Quais são as maiores empresas do mundo hoje? Antes eram as automobilísticas, não é? Americanas, depois passaram a ser japonesas. E agora? Nós estamos falando de Google, de Apple, de Microsoft, etc. Toda a gama de empresas de alta tecnologia. Então, isto é fundamental. E ele ignora isso e tenta voltar à marcha da história em relação à produção industrial americana. Por que eu mencionei isso? Porque isso influencia diretamente o Brasil. Não é? Agora, a primeira coisa é a questão das tarifas sobre o aço, etc. Mas isso vai se expandir. Então, mais uma vez, fica claro que nós temos que, de fato, priorizar a nossa agenda. Isso é, de fato, o mais importante agora. E começa, evidentemente, pela questão fiscal. Foi mencionado aqui a necessidade da reforma administrativa. Eu quero, em relação a isso, falar da reforma administrativa que foi feita em São Paulo quando tivemos o João Dória como governador. Foi feita uma reforma administrativa em São Paulo, fechamento de empresas que não tinham mais finalidade, eliminação de privilégios ou benefícios fiscais que não se justificavam mais. O fato é que houve um ganho orçamentário de 53
bilhões de reais em São Paulo. Uma reforma administrativa feita aqui no governo federal seria um múltiplo disso. Não poderia isto sim resolver de uma maneira consistente e sustentável a equação fiscal brasileira, que é fundamental quando olhamos à frente. Os cortes de gastos que estão sendo feitos, etc., é importante, é uma atitude. O arcabouço fiscal, primeiro, com limite, depois cortes aqui, cortes. É importante como atitude, a tentativa do ministro Haddad, etc., sendo, digamos assim, bombardeado de outro lado, por outros ministros, etc., mas existe aí uma tentativa, isso é positivo, mas não está, evidentemente, endereçando o cerne da questão, né? Isso precisa ser feito. Por outro lado, dado importante, nós entramos este ano com uma expectativa de inflação elevada, né? Inclusive, a inflação agora de fevereiro, não é, mostra um resultado, inclusive, de inflação superior ao esperado pelo próprio mercado. Então, eu gostaria de chamar a atenção aqui por uma coisa, mas, por outro lado, o Banco Central está subindo a taxa de juros. Por que essa dificuldade de cair a inflação? Então, aqui existe um outro ponto fundamental. O juro tende a controlar a inflação num patamar mais baixo quando há uma sincronia, quando política monetária e política fiscal caminham na mesma direção. Às vezes em que isso foi feito, por exemplo, em 2016, quando foi aprovado o teto de gastos, era uma contenção fiscal muito forte. O que aconteceu? A expectativa de inflação caiu, a inflação real caiu, e o Banco Central pôde baixar a taxa de juros fortemente. Nós tivemos um período de inflação baixa, com taxa de juros baixa. Então, esse é um problema importante que nós temos que ter em vista. Quer dizer, no momento em que temos uma política fiscal expansionista e uma política monetária contracionista, o equilíbrio se dá com uma taxa de juros mais elevada. Então, vimos aqui, corretamente, toda uma série de colocações sobre a taxa de juros e como isso influencia negativamente as empresas, porque influencia o custo de crédito, etc. Mas o importante é levarmos em conta que a política monetária tem que controlar a inflação, porque não só porque é a missão do Banco Central, e porque pior do que a taxa de juros seria uma inflação, de fato, elevada, que levaria a uma taxa de juros ainda maior no futuro. Então, este é um aspecto fundamental em relação ao Brasil hoje. Por outro lado, né, eu gostaria de citar algumas coisas estruturais positivas para o país, para não olharmos apenas o que está acontecendo agora, nesse preciso momento. O Brasil fez reformas muito importantes. Quando nós olhamos o crescimento do ano passado, de 3,4%, uma parte foi expansão fiscal, mas teve uma parte importante, não muito mencionada, que é o efeito do aumento da produtividade em função das reformas feitas em governos anteriores. A reforma trabalhista, por exemplo, não é? Que diminui muito a complexidade da administração pelas empresas, etc., dessa questão. Uma vez, eu fiz uma avaliação disso, quando fizemos a primeira reforma trabalhista no Brasil. Os Estados Unidos, naquela época, eu peguei a empresa como exemplo. Uma empresa tinha 70 mil funcionários no Brasil, 70 mil funcionários nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles tinham 27 causas trabalhistas, 2 advogados trabalhando em tempo parcial. No Brasil, né, nós tínhamos 25 mil causas trabalhistas naquele momento, e
mais de 100 advogados trabalhando no assunto. Portanto, isto foi muito importante, está aí para ficar. Talvez agora precisa mudar um pouquinho, avançar um pouco mais por causa do comércio eletrônico, etc. Mas eu gostaria de frisar aqui a questão da reforma trabalhista e a questão da reforma que foi chamada na época de cadastro positivo, que foi aprovada, etc., que permitiu a criação e a modernização das transações financeiras com PIX e etc. Quase 100 milhões de brasileiros usaram o PIX o ano passado. Tudo isso aumenta em muito a produtividade da economia. Em resumo, temos alguns desafios importantes, mas a estrutura da economia brasileira já teve um grande impulso, uma grande melhora com essas reformas, todas foram feitas. Temos agora que prosseguir, principalmente no setor público, etc., falando da reforma administrativa, mas o fato é que o país já está muito mais produtivo em função de todas as reformas já feitas. Muito obrigado, sucesso a todos.